Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Tá aí mais um Sementinhas do Amanhã, mais um domingão com você. E o pessoal que tá em casa hoje, bom dia, bom domingo, muita alegria pra você. E lembrando, claro, já estamos no mês de maio, galera. Já estamos no mês de maio. Mariana Bonini, mês das noivas, é isso? Bom dia. Bom dia, Guga. Mês das noivas, para quem acredita em mês das noivas, né? É que nem dia da mulher. Dia da mulher é todo dia. Dia das noivas também. Tem noiva todo dia, ué. Todo dia, todo dia. Muito bem. Bom dia a todo mundo que está em casa, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Caio. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? E aí, passou bem a semana? Passei muito bem. Então, tá bom. Hoje nós temos o Miguel aqui novamente. Ê, Miguel, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bom, graças a Deus. Vamos nessa, gente? Vamos começar? Vamos. Então, tá bom. Na semana passada a gente começou a falar sobre a lei de liberdade, certo? Falamos um monte de coisa. Aprendemos que a nossa liberdade não é absoluta, que ela se estende ao pensamento, à consciência, à opção religiosa, mas ela não é absoluta. Ela só seria absoluta se a gente vivesse sozinho, isolado, numa ilha deserta, certo? Que aí a gente não precisaria respeitar a liberdade do outro. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente falou de livre-arbítrio, que o livre-arbítrio ele é inerente ao pensamento, que o homem foi se desenvolvendo e conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio dele, conforme ele vai se entendendo no mundo, se entendendo como ser, ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio. Agora, eu queria perguntar, como que a gente poderia explicar, diante do livre-arbítrio, como que a gente poderia explicar a fatalidade? Vocês sabem o que é fatalidade? Não. Não. Não sabem? Nem imaginam o que é a fatalidade? Não. A fatalidade é uma coisa inevitável. São uns acontecimentos que independem da nossa escolha. Então, como que a gente poderia, a minha pergunta é essa, como que a gente poderia explicar a fatalidade diante do livre-arbítrio, do direito de escolha que a gente tem? O que vocês acham? Vocês não fazem nem ideia? Nem ideia. Não adianta vocês fazerem careta pra mim e balançarem a cabeça, porque o pessoal de casa não tá vendo. Vocês têm que falar pra mim no microfone. O que vocês acham? Não tem nem ideia, Miguel? Não sei. Não sabe? Então, hoje, Miguel, você vai começar lendo, tá? É o último texto que a gente tem sobre a lei de liberdade. E aí depois nós vamos entrar numa outra lei. Então, eu queria que você lesse pra gente o texto 69, lá do Livrinho dos Espíritos. Pergunta de Kardec. A fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, tudo o que acontece é predeterminado? E se for assim, como fica o livre-árbitro? Livre-arbítrio. Arbítrio. Resposta dos espíritos. A fatalidade existe apenas pela escolha feita pelos espíritos. Ao encarnar, de passar por determinadas provas, ao escolher essas provas, eles criam a si mesmo uma espécie de destino, que é consequência da posição em que ele se acha colocado. Refiro-me a provas físicas, porque as provas morais e as tentações, o espírito tendo livre arbítrio em relação ao bem e ao mal, podem sempre escolher entre ceder ou resistir, ao vê-lo fraquejar. Um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele ao ponto de dominar sua vontade.
O espírito mau, ou seja, inferior, ao mostrar-lhe um exagero, um perigo físico, pode abalá-lo e amedrontá-lo. No entanto, nem por isso deixa o espírito encarnado de manter-se em impedimentos, sua própria vontade. Agora lê a explicação. Aí ela resumiu a resposta dos espíritos, certo? Agora ela vem e dá uma explicação sobre esse texto. Como vemos, o que conhecemos como fatalidade são os acontecimentos da vida pelos quais temos que passar, muitas vezes por nossa própria escolha antes de encarnar e sempre como consequência de atos por nós mesmos praticados, pelo bem de nossa evolução. Nada disso, no entanto, é capaz de superar o livre-árbitro. É livre-arbítrio, Miguel. Arbítrio, tá difícil de falar essa palavra, hein? Tem que acostumar, livre-arbítrio. Arbítrio. Vamos lá, continua. O homem é, dessa forma, sempre capaz de escolher o próprio caminho. E essa escolha vai determinar os acontecimentos que ele vai enfrentar na vida atual e nas encarnações seguintes. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso significa dizer que sempre podemos escolher o que vamos plantar, mas colheremos exatamente aquilo que plantamos. Apesar disso, dessa espécie de destino que o homem traça para si próprio pelo uso de seu livre arbítrio, os espíritos afirmam que fatais mesmo são apenas o momento e a maneira da morte. Desse momento não podemos fugir, nada poderá impedir nossa morte quando é chegada a hora e partimos. Por outro lado, não há perigo, por maior que seja capaz de nos levar, intuímos o momento e a maneira da nossa morte. Porque em espíritos, antes de assumirmos um novo corpo, muitas vezes isso nos é revelado. Quanto aos outros acontecimentos, como já foi dito, são sempre fruto de nosso livre-arbítrio passado e podem até muitas vezes ser modificados ou evitados pelo uso das suas consequências. Somos nós que construímos o nosso próprio destino. Desculpa, Miguel. Oi. Olha, você pulou. Ser modificado ou evitados pelo uso do livre-arbítrio. Devemos, assim... Continua aqui, olha. Assumir a sua responsabilidade por nossas escolhas e por suas consequências. Somos nós que construímos nosso próprio destino. Está, portanto, unicamente em nossas mãos o poder de torná-lo melhor. Muito bem. O que vocês entenderam? Aham! Agora que o bicho pega. Hein, Caio? Entendi vocês nada. não entenderam nada? O que você entendeu, Miguel, do que você leu? A fatalidade é uma escolha. As pessoas falam assim, isso foi uma fatalidade, querendo dizer assim, um acidente, né? Mas, o que eles explicam é que tudo na vida da gente é escolha. Então, tudo é ligado ao livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio não é a liberdade que a gente tem de escolher as coisas? Não é, Caio? É. Então, se o livre-arbítrio é a liberdade que a gente tem de fazer escolhas, o que a gente chama de fatalidade são as consequências das escolhas que a gente faz. Porque o que os espíritos explicam aqui, é o seguinte, eles falam assim, que a única coisa que é certa, que é fatal, que a gente não tem como impedir, é o momento da nossa morte, do nosso desencarne. Porque quando chega a hora, a gente consegue fazer alguma coisa? Não consegue. Tá no nosso poder? Não. Interferir? Não, eu quero ficar um pouquinho mais, meu Deus, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Não, agora tá na hora de eu morrer? Hoje eu não vou morrer, porque hoje eu não quero morrer.
Existe essa possibilidade de escolha pra gente? Não existe, senão Não existiriam existe. muitas pessoas vivas ainda. Exatamente, porque né, a maioria das pessoas não Ninguém quer morrer. Né? Então, é isso que ela tá explicando aqui pra gente, né? Ela fala assim, olha, como nós vemos, o que nós conhecemos como fatalidade são os acontecimentos da nossa vida, pelos quais nós temos que passar. São aquelas provas que a gente escolheu, aqueles compromissos que a gente assumiu antes de vir para cá. Então, às vezes, não que a gente não necessariamente escolheu antes de reencarnar, mas as escolhas que a gente fez aqui vão resultar em coisas que podem nos trazer aborrecimento, sofrimento, preocupação. Concordam? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tenha vindo com uma prova de... vamos supor, ser um médico que vai trabalhar num lugar de guerra. Foi essa prova que eu escolhi para eu aprender a cuidar das pessoas, para eu aprender a me dedicar aos outros, me doar para os outros, para eu poder realizar essa prova com a qual eu me comprometi lá antes de eu vir para esse planeta, né, de eu reencarnar. Eu preciso estudar. Vocês concordam? Se eu passar o ano inteirinho sem assistir aula, sem estudar, sem fazer tarefa, sem fazer trabalho, sem me preocupar, eu vou passar de ano na escola? Não. Você não vai chegar a lugar nenhum sem fazer isso. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou nem conseguir fazer a faculdade de medicina que tá lá no meu planejamento reencarnatório, né? Para eu exercer a minha tarefa com a qual eu me comprometi. Seja ela uma prova, seja ela uma expiação, seja ela uma missão, qualquer uma dessas, eu tenho que fazer a minha parte. Mas, quando eu decidi que eu não ia na aula, que eu não ia fazer a tarefa, que eu não ia estudar, eu fiz uma escolha. Pelo meu próprio livre-arbítrio. E depois você pode se arrepender. Tudo bem, mas eu fiz a escolha. Aí, se eu não passar, é culpa de alguém? Sua. É responsabilidade minha só, não é? Sim. Eu posso dizer que isso é uma fatalidade? Sim. Pode. Não com o sentido que as pessoas dão para a palavra fatalidade. Porque as pessoas dão para o sentido da palavra fatalidade uma coisa que a gente não é responsável. É um acidente. Um acidente. Ai, aconteceu. Isso foi uma fatalidade, né? Tem um desmoronamento de terra lá. Arrastou um monte de casa. Ah, isso é uma fatalidade. A gente não ouve isso na televisão? Eu ouvi várias vezes. Mas olha, vamos refletir então sobre essa fatalidade. Quem que foi lá e arrancou as árvores? A gente. Os homens. Os homens. Quem foi lá e construiu casa no barranco? Os homens. Então, vocês acham que isso é fatalidade ou vocês acham que isso é consequência do livre-arbítrio das pessoas? Consequências de livre-arbítrio do livre-arbítrio Consequência dos passado. atos. Exatamente. Então, eles explicam, o que ela explica aqui é exatamente isso, ó. O homem sempre é capaz de escolher o seu próprio caminho. E essa escolha vai determinar os acontecimentos que ele vai ter que enfrentar na vida. Nessa vida ou nas encarnações que se seguirem. Porque vocês sabem, às vezes a gente faz uma coisa tão errada numa vida que a gente passa umas 4, 5 tentando consertar, né?
Então, é isso que ela está fazendo aqui. Aí ela fala uma coisa que é muito, mas muito importante. Ela fala assim, olha, a semeadura é livre, mas a colheita é Obrigatória. obrigatória. E isso significa dizer que sempre nós podemos escolher o que nós vamos plantar. Mas se a gente plantar mostarda, a gente não vai colher alface. Concordam? Por Concordo. exemplo, se a gente plantar nada, por exemplo, se a gente não plantou nada, a gente não vai colher nada. Vai à falência. Aí a gente vai ficar decepcionado porque tá todo mundo colhendo aquilo que plantou e a gente não plantou nada. A gente não colhe nada. A gente não colhe nada. E isso a gente pode aplicar para tudo, né? Não só para o estudo, mas, por exemplo, se você fizer só o mal para os outros, você vai colher alguma coisa boa? Não. Vai colher tudo Você também ruim. não vai colher coisa boa. Se você alimentar dentro de você só sentimentos ruins, o que você vai colher de bom? Você acha que vocês vão colher Você alguma pode coisa até de bom? piorar esses sentimentos ruins. Você pode até trazer uma doença para você. Uma doença. Né? Porque a epigenética hoje, ela ensina que tudo é consequência daquilo que a gente, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que transportam energias para o nosso... Tudo pelo por causa nosso da nossa mente. RNA para as nossas células, isso pode desencadear doenças dentro da gente, né? Então, olha como é importante a gente se preocupar com aquilo que a gente escolhe fazer, né? A gente pode sempre... Eu sempre falo pro Caio, Miguel, e falava para minha filha também, né? Eu sempre falava assim, olha... A gente faz escolhas desde quando a gente acorda. Acordar é um presente divino, né? A gente tem a chance de acordar mais um dia. Mas a gente faz escolhas desde a hora que a gente acorda. Se a gente vai ficar deitado mais um pouquinho ou não. Se a gente vai escovar o dente ou não. Se a gente vai tomar café ou não. Eu acho que todo dia mesmo, a gente tem um objetivo. Um objetivo diferente todo dia. E a gente tem que cumprir ele. E a gente faz... Você concorda que durante o dia a gente faz muitas escolhas? Sim. Muitas. Todo dia. Se a gente for parar pra pensar... Gente, a gente escolhe tudo. A gente escolhe se a gente vai ligar a televisão ou não, se a gente vai estudar mais um pouquinho ou não, se a gente vai dormir mais cedo ou não, né? Se você vai lavar a louça ou não. Se a gente vai tomar banho ou vai ficar fedidinho. Mas isso né? é obrigação, porque se você morar com a sua mãe, com seu Mas- pai, eles vão te obrigar. Mas você sabe que tem gente que escolhe não tomar banho, né? Certo. Ah, Por tem exemplo, muita gente que escolhe isso. Por exemplo, você planta, sei lá, planta riqueza. Você vai colher conhecimento? Não. Você vai colher o quê? Só dinheiro. Por exemplo, isso. Aí é um pensamento um tanto quanto mais abstrato, né, Caio? Mas, assim, o importante é que, assim, não adianta você ter pensamentos negativos e querer que as coisas na sua vida deem certo. Não adianta você ficar com preguiça e querer ter sucesso. O sucesso não corresponde. Você tem que estudar, tem que Ou aprender. trabalhar, ou se esforçar, se dedicar para alguma coisa. Porque sucesso não é só sucesso profissional que eu tô falando. Eu falo sucesso em qualquer coisa. Em tudo que você se propuser a fazer. Mas você tem que se propor a fazer. Não adianta você falar assim, não, eu quero pintar um quadro. Aí você sentar, olhar para o quadro olha para você e ele vai se pintar sozinho? Não. Ele não vai, entendeu? Então, a gente tem que plantar, a gente tem que ir lá e fazer a nossa parte. Você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Muito bem. Tem por que exemplo, ser de tudo, né? Não dá pra ser segmentado. Vamos dar um Vocês exemplo concordam? aqui, ó. A gente planta preguiça. O que a gente vai colher? Vai colher preguiça? A gente não vai colher recompensa, a gente não vai colher... Se você plantar preguiça, você vai colher uns quilinhos a mais. Porque você vai ficar sentado no sofá e vai engordar. Porque você vai ficar só comendo e não vai
fazer um exercício, não Tomar vai banho. trabalhar, não vai gastar energia, não Tomar vai banho. produzir nada de útil. E assim você morre. Nem para você, nem para a sociedade. E a gente tá aqui só para fazer as coisas pra gente? Não. Não. Ou a gente tem alguma responsabilidade para com o nosso planeta? A gente tem que pensar nos outros também, né? Mas vocês já pensaram que o nosso planeta, acho que o Caio, eu já vi isso aqui com o Caio. O nosso planeta depende da nossa evolução. Lembra, Caio, lá na lei do progresso? O nosso planeta, para ele evoluir, ele depende da evolução do ser humano. Certo? Por exemplo, um planeta primitivo que vai ter lá macaco. Mas não, nós não estamos falando do planeta nós não estamos falando do planeta primitivo, nós estamos falando do nosso planeta, do planeta Terra. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações, certo? Certo. A evolução do nosso planeta depende de Deus? Depende de Jesus? Não. Depende dos governadores do planeta Terra, os espíritos Depende que de cuidam? quem tá Não. habitando esse planeta. Exatamente, Porque Miguel. se o ser humano não se evoluir, o planeta não vai evoluir. Se o ser humano continuar do jeito que ele tá, o planeta Terra vai continuar sendo um planeta de provas e expiações, certo? Então, o ser humano precisa evoluir. Então, se ele ficar sentado no sofá, sem fazer nada, ele vai evoluir? Não. Não. Muito pouquinho, né? Tão pouquinho que não vai ser suficiente para contribuir para o planeta evoluir Não. junto, Não vai. né? Então, mais uma vez, por isso é super importante aquilo que a gente escolhe fazer das nossas vidas, aquilo que a gente põe como objetivo da gente, aquilo que a gente escolhe pensar, aquilo que a gente escolhe fazer pra gente, né? Se a gente escolhe cuidar da nossa saúde, se a gente escolhe cuidar do nosso espírito, como você falou, Miguel, porque você falou que tem que cuidar do corpo, da alma e que mais? Da mente. Da mente. Se eu cuidar só do corpo, as outras coisas também vão ficar pendentes. Então, não vai ter uma evolução. Para a gente evoluir, a gente tem que melhorar um pouco em tudo. Cada vez, né, cada encarnação a gente melhora um pouco, mas tem que melhorar em todos os setores. Eu vou pegar um exemplo que minha mãe já deu aqui, que é basicamente assim, a da ave. Tem a asa da moral e tem a asa da inteligência. Só que aí, como são três coisas que o Miguel falou, vai ser a mente, vai ser o corpo. É que a mente... A alma vai ser uma asa e o corpo e o Espírito. E o espírito vai ser o outro. É que o Miguel não conhece essa analogia que eu falei aqui. É que assim, Miguel, a gente representa... É como se a gente fosse uma ave. Então, a ave precisa das duas asas para voar, certo? Uma asa é a asa da moral, do desenvolvimento moral. A outra asa é a asa do desenvolvimento intelectual. Então, a gente... A mente, Caio, ela poderia ser ligada ao pensamento, né? Porque o que o Miguel fala assim de cuidar da mente é da gente ter a mente sã. E aí, cuidar da gente faz parte de tudo isso. Mas vamos colocar aqui. Então, a gente põe a inteligência de um lado e a parte intelectual, que representaria as coisas... Moral de um lado e a moral de um lado e a inteligência, essas coisas intelectuais do outro. Ligadas à parte intelectual do outro. Não adianta a gente desenvolver só uma parte. Por exemplo, se você for lá e desenvolver só a asinha da moral, o pássaro vai conseguir voar? Não. Deixa o Miguel responder. Oh, desculpa aí, pelo amor de O Deus. pássaro Tem vai problema, conseguir não. voar, Miguel? Se a gente desenvolver só uma asa. Aí, ó, desenvolvi a da Não moral, vai, mas ele a vai- asinha aqui, ó, do intelectual... Ele vai cair.
E se eu desenvolver só o intelectual e não desenvolver a moral? Porque tem gente que é muito inteligente, mas a moral, ó, é bem pequenininha, né? Pode desenvolver um pouco, mas não vai por completo. Você acha que o pássaro vai conseguir voar? Não. É exatamente isso. Tem o que ter cara as tá duas falando. partes completas. Agora, voltando ao meu esquema... E é isso basicamente- faz é ba- parte das nossas escolhas, né? e o meu esquema é basicamente um esquema aprimorado disso. Porque a mente é basicamente o meio. Portanto, se a mente for fraca, ela vai ser menor, por exemplo, no pássaro. E, consequentemente, ele vai ser... Na verdade, Vai ter a o- mente é o meio de desenvolver a inteligência e a moral também, né? Exatamente, por isso que ela é no corpo. Porque sem a mente não tem os dois. É. O corpo do pássaro não tem a asa. É que a gente já viu aqui também, Caio, que a mente, o pensamento é do espírito, né? Mas voltando agora. Voltando no que você quer No, dizer? no que eu acabei de falar. Ah. Se a mente for fraca, se ela for pequena, por exemplo, no pássaro, o pássaro seria tipo, uma pena, porque o corpo dele não seria muito grande. Ela seria só uma pena. O corpo seria pequeno e ela seria grande. Não tem como ele voar, ele vai sair rodando. Entendi. Então, qual é a saída? Não é o equilíbrio? É o equilíbrio. A gente achar o equilíbrio Sim. do conhecimento intelectual e do aprimoramento moral. E a gente não faz isso através da nossa liberdade de escolha? Sim. Porque a gente pode escolher só desenvolver a inteligência e não desenvolver a moral da gente. Mas não é isso que... O ideal é a gente desenvolver as duas. O que a gente tem que buscar é desenvolver as duas. É esse equilíbrio. Vocês concordam com isso? Eu Concordo. concordo. Porque tudo na vida converge ao equilíbrio. Então, os sentimentos têm que ser equilibrados, os pensamentos têm que ser equilibrados, né? Ai, que significa que a gente está proibido de pensar uma coisa errada. Vocês acham que a gente está proibido? Ninguém tá proibido, mas é melhor não pensar. Mas a gente pode fazer a escolha. A gente ainda é imperfeito. A gente ainda vive num planeta de prova e expiação. Então, a gente tem que entender que a gente pode errar. O maior problema não é errar. O maior problema é persistir no erro. É não nos esforçarmos, não fazermos escolhas, não usarmos a nossa liberdade para escolher não errar mais. Porque a gente pode escolher até persistir no erro. Mas aí que tem que estar a sabedoria. A gente tem que escolher não errar. A gente tem que escolher, se eu errei, tudo bem. Eu não vou me punir, me martirizar, me destruir porque eu errei. Mas eu tenho que tentar melhorar. E isso também é uma escolha, vocês concordam? Isso também faz parte da nossa liberdade, da lei de liberdade, do nosso direito de liberdade. Vocês concordam? Sim. Então, é nisso que a gente precisa focar. Porque, senão, fica bem difícil. Concordam? Sim. E é isso, gente. Então, hoje a gente encerrou a lei de liberdade. Olha que legal. E eu achei que a gente já ia entrar na próxima lei, mas a gente vai falar dela só no próximo programa. Pode ser? Com o maior Pode prazer. ser. Pode ser, Caio? Então tá bom. Então Olha. vamos lá. Quem que vai começar a se despedindo Não. hoje? Antes de se despedir, eu tenho outro tipo de gráfico aqui. Que é basicamente o corpo humano, né? O corpo físico, o corpo espiritual, que no caso seria o espírito ou a alma. E o perispírito, que seria a ligação entre os dois. A gente já viu a diferença entre espírito e alma, hein, Caio? Só vou colocar espírito aqui, ó. Tá. E aí, o corpo seria basicamente o corpo humano teria basicamente a saúde do corpo mesmo. O perispírito seria a mente e o espírito seria a moral, por exemplo. É isso? Sem um não teria o outro. Tá. Mais ou menos, né? Então tá bom. Vamos deixar essa conversa então pra semana que vem. Vamos. Combinado? Quem vai começar se despedindo hoje? Você. Eu? De novo? Não, na última vez fui eu. Ah, é? Tem certeza? Tenho. Então tá bom. Então eu começo me despedindo. Deixar um beijão pro pessoal de casa. Agradecer a companhia. E
e dizer que a gente está muito feliz de vocês estarem nos acompanhando Sementinhas do Amanhã. E gostaria que vocês soubessem que a gente faz esse programa com bastante carinho e com bastante alegria para todos vocês. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Agora é sua vez, Caio, despede do pessoal. Então vai, Miguel, deixa ele fazendo careta. Gente, muito obrigada por ter nos escutado hoje, tá? E esperem até o próximo programa, tá? E tenham um bom dia aí. Isso aí, o próximo programa vai ser bem legal. Agora é sua vez, Caio, despede do pessoal. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. E quem tá ouvindo depois do programa ser lançado, né? Tenta acordar mais cedo, por favor, tá? Tenta ouvir o programa na hora certa. Põe o despertador. Desperta umas 5 horas da manhã, vai, por favor. Não, o programa é só o programa é só às 9 horas, não precisa acordar às 5 horas da manhã no domingo. Qual o problema? Eu acordava 4. É isso, gente. Tchau. É isso aí, tchau. Gente. Um beijo pra vocês. Boa semana. Até semana que vem. Beijo, Fiquem com tchau. Deus. Valeu, gente. Daqui a pouquinho, então, o programa já à disposição no Spotify para todo mundo poder curtir e compartilhar também. Bom domingo para todo mundo. Se cuida. Que Deus abençoe você.